Eu quero lembrar com vocês aqui como foram os campeonatos nos quais o São Paulo participou em 2024. Então, olha só, começou o ano bombando, literalmente, campeão da Supercopa do Brasil e justamente contra o rival Palmeiras. O técnico era o Thiago Carpini. Aí veio o Campeonato Paulista, eliminado nas quartas de final para o Novo Horizontino, que bateu na trave para subir para a Série A no ano passado. O Horizontino, né? O rival. E aí o maior sonho do nosso menino, do nosso Juvena Sgarbi, era a Copa do Brasil outra vez. Ele queria o bicampeonato, estava muito confiante, só que o São Paulo foi eliminado também nas quartas de final para o Atlético Mineiro do Everton. Galo morto, Galo morto. Não deveria nem ter acontecido, porque não adiantou nada pro Galo, né? Eliminar o São Paulo. Bom, teve Libertadores também na vida São Paulina. E o tricolor paulista, outra vez eliminado nas quartas de final para o campeoníssimo Botafogo. Pra que ficar lembrando dessas coisas? De verdade, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu de verdade Você quer que a gente pare essa retrospectiva, Ronaldão? Continua. Não, vamos ao Brasileirão. Tem mais uma rodada. Ficou na frente de você. Tem mais uma rodada, hein? Quase. Outubro nem jogou. O São Paulo foi o 6º colocado e está neste ano na fase de grupos da Libertadores. Então aqui um resumo de tudo que foi feito pelo tricolor paulista. Agora tem um detalhe, eu queria dar uma nota 10 para a torcida do São Paulo. Sofreu. O tamanho do estádio, o quanto o torcedor foi, prestigiou em jogos importantes ou menos importantes, em clássicos ou não. O torcedor do São Paulo já vem numa batida longa de apoio, de presença no estádio. E mesmo assim, parece que isso não motivou o time, Ulisses. Não motivou e é uma vergonha. Uma vergonha que a torcida do São Paulo fez. Você que frequenta os estádios É verdade. Sempre tá lá, você sabe disso. O Chico sempre me liga, fala aí como é que tá o estádio para eu poder comentar, como é que tá o público, ele nunca foi. Então é o seguinte, o que acontece é o seguinte, Renata, é uma falta de respeito. A torcida do São Paulo foi espetacular. A torcida do São Paulo bateu recorde de público. 65 mil pessoas no Morumbi lotado, certo? E a torcida do São Paulo, eu vi que ela sentiu a fragilidade do time do São Paulo quando o confronto com o Botafogo. Em que teve um momento do jogo que nós percebemos que o São Paulo não tinha força nenhuma para reagir. E o torcedor de São Paulo escalou. E ainda levou para os pênaltis aquele confronto. É verdade. É isso que eu fico pensando com o Lucas perdendo pênalti. Isso. E a torcida do São Paulo. O Lucas é bom só no vôlei. Ela chamou você? A torcida do Botafogo, dominando alguns momentos do jogo, o Morumbi, naquele pedacinho que tinha do torcedor do Botafogo, porque o São Paulino começou a observar que o time não tinha reação. Essa situação do São Paulo, ela é vergonhosa, ela é covarde. Sabe por que ela é covarde, Renata? Porque o São Paulo se acomodou. Ano que vem estou na Libertadores. Em setembro. Ano que vem estou na Copa do Brasil. É uma vergonha. Um time tão grande. Eu estou acostumado a ver o São Paulo a conquistar títulos em cima de títulos. Entendeu? Foi campeão no início do ano contra o Palmeiras, estava lá no Mineirão. Tudo certo, tudo bem. Mas a expectativa... Vinha na batida da Copa do Brasil, isso, campeão a primeira de Copa do do Brasil. Time. A minha expectativa era de quê? Era para que o time chegasse à conquista de alguma Copa, que seja a Copa do Brasil, novamente, ou até a própria Libertadores. Não, o time mostrou o quê, Renata? Uma coisa que é preocupante caso não haja renovação. Um time cansado. Um time de jogadores com uma idade maior. Um time de jogadores que, na hora que começa a funilar as competições, parece que o time perde força. Caso do Luciano Caleri foi pífio nesse ano. Pífio. Eu não considero o elenco do São Paulo tão completo quanto outros. Mas quando você perde um jogador e tem que repor, o São Paulo não tinha muitas opções. Ele teve um problema crônico na lateral esquerda o ano inteiro. Foi. Ainda mais quando o Wellington estava fora e ele não conseguia resolver. Na direita. Não conseguia. Na direita a mesma coisa. Mas outro problema sério que o São Paulo teve, pra gente que estava acompanhando ali... No gol teve a Renata foi falar pro Rafael que era pra ele vir pra cá. Ele ficou traumatizado, não tenho culpa. Esse cara chato, esse Ronaldo, viu? Eu já assinei um pré-contrato com o Rafael para 2048. Mas quando o São Paulo, olha só, quando o São Paulo pede o Ferreirinha machucado, que estava num momento incrível, um aclive impressionante, a maneira dele jogar, a bola, todas as bolas em cima dele, sobrando espaço pro Lucas jogar, o que acontece com o São Paulo? Sentiu demais e não teve uma peça de reposição. Você sabe qual é o
dar o exemplo do São Paulo, na época que o Everton não falou ainda, gente. São Paulo, campeão da Libertadores, campeão do Brasil, campeão de Copa. O Ferreirinha fez 5 jogos bons na temporada passada demais do brasileiro. Foi um jogador espetacular. Tá falando groselha. O São Paulo, quem fala groselha é você, o groselha, velho. O São Paulo ia perder um grande jogador, o São Paulo pegava, já tinha outro contratado para a posição com as mesmas características. Hoje não tem nada disso. Agora, qual é a sua nota para o ano de São Paulo? 5. Não, quem vê a Timão Press falando aqui, o ano do Corinthians não passou 20 rodadas na zona de rebaixamento, né? Vai você. Mas, gente, o Brasil é assim, o que vale é o resultado final. Lógico. Não adianta. Você pode ter alguns momentos importantes na temporada, mas se não se consolidar no final, ninguém vai valorizar. Capelanes que o diga. O Capelanes achou que estava livre e no final teve uma facada. O assunto é São Paulo. Muito pequeno. Ferreirinha como se fosse o Pelé. Time pequeno. Mas fez 5 jogos bons do brasileiro, foi demais. O Everton tá chamando. Everton, tá impossível. Eles estão ouriçados aqui, Everton. Renata, eu fico olhando cada um, observando daqui, cada um falando, e fico daqui pensando que figura insuportável é esse tal de Ulisses Costa. Mas que figura insuportável. Mas vamos lá. Vamos lá, eu peço a atenção de todos, porque agora vai falar o pai do São Paulo. Eu sou o pai do São Paulo. Bateu mata-mata, é nóis. A impressão que eu tenho é que clube associativo, por mais que o Inter tenha feito em 2024 um retorno espetacular, grande Roger Machado, hein? O Palmeiras, e aí eu estou falando de clube associativo, o Palmeiras foi vice-campeão, mas foi enfileirando títulos nos últimos anos, um trabalho excepcional do Abel e dos presidentes, desde a Leila e passando pelo Gagliotti, antes Paulo Nobre. Eu acho que o São Paulo, como clube associativo, Renato, eu acho que a briga do São Paulo, porque Flamengo, como clube associativo e o que fatura, é um absurdo e sempre será. O Corinthians tem potencial para faturar tanto quanto ou até mais do que o Flamengo, mas isso precisa ser bem gerido. E a gente sabe que politicamente o Corinthians é muito complicado. O Palmeiras muito bem gerido, e somente por isso, por ser muito bem gerido, como clube associativo, ele está no patamar já há alguns anos que ele se encontra. Eu acho que os demais vão brigar nessa faixa de tabela. Eu acho que o campeonato do São Paulo, como clube associativo e com a dívida que tem, vai brigar com o Inter, vai brigar com o Fortaleza, muito bem gerido também, associativo, vai brigar com o Bahia, que virou SAF, mas que ainda vai demandar tempo para chegar ao patamar desses 3 primeiros aí, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O Atlético, que é SAF, o Cruzeiro, que é SAF, encontraram dificuldades no ano de 2024, mas se não fossem SAFs, não brigariam por nada além de metade de tabela. E ainda bem que são SAFs. Então a impressão que eu tenho, para finalizar e não me estender demais, porque eu não sou Ulisses, a impressão que eu tenho é que inconscientemente o São Paulo vai caminhando, que é um gigante, porque eu não desrespeito a instituição, tem coleguinha aí que desrespeita, eu não desrespeito. O São Paulo, para mim, está caminhando para se tornar SAF. E o dia que o São Paulo se tornar uma SAF, vai voltar a ser aquela potência do início dos anos 90. Então, atenção, a dívida está aumentando e eu acho que o São Paulo está caminhando para se tornar uma SAF. Seria a primeira dos grandes clubes de São Paulo. Eu não duvido, por mais que as pessoas neguem, que o São Paulo, eu acredito que vai se tornar a primeira SAF entre os grandes do estado de São Paulo. Eu acho que é questão de tempo. E se realmente se tornar uma SAF, vai voltar a ser aquela potência do início dos anos 90. Então, mentalize isso aí, porque eu acho que está caminhando para ser. O contador entrou em cena, vocês viram, não é? E aí não deu a nota do São Paulo, eu não ouvi. Mas ele vai falar sobre isso na sequência, depois de um rápido intervalo.